Certo. Então, revisando aí o que a gente fez no outro vídeo a gente fez essa operação de faceamento, né? Com a fresa maior, a gente desbastou a superfície de cima. O que a gente vai fazer agora é nos preocuparmos com os furos, tá bom? Então, primeiro fazer os furos. Mesma ideia, o que a gente vai fazer é primeiro criar uma ferramenta. A gente vai fazer, aqui não é mais uma fresa, lembra que 1000 é fresa, a gente vai fazer um buraco, né? A gente vai fazer furação. Então, hole making é fazer furos. Ele mudou as ferramentas aqui e a gente vai fazer spot drilling primeiro. Então, coloco aqui, primeiro a gente pode colocar aí, deixar spot, aí broca, tá? Broca. A gente vai fazer furação e a gente primeiro vai fazer só o que acontece muito é que você precisa centralizar a sua ferramenta muitas vezes. Então, essa primeira parte aí a gente vai fazer as centralizações. Vocês vão entender. Dá um OK. Ele vai aparecer aí. Eu vou precisar de um diâmetro de 3, que é o diâmetro do furo. O ângulo vai ser um pouco maior. 110, mais ou menos. Pode deixar um comprimento aí. Ele vai gerar, na verdade, né? Esse comprimento aqui a gente pode diminuir, só para a gente visualizar um pouco a ferramenta menor. E dar um OK. Pronto. A gente tem, então, uma broca um pouquinho menor para fazer aí começar a fazer esses furos. Então agora eu vou criar uma operação com essa broca. O que eu vou fazer vai ser isso aqui, ó, perfuração pontual. Drill method mesmo, broca, essa é a ferramenta que a gente está precisando, está querendo, e é o bloco. A gente vai dar um nome aí de spot furação. Spot é ponto. Furação. Dá um OK e vai abrir a nossa parte de operação. A gente pode vir aqui em selecionar ou editar a geometria do recurso. A ferramenta é essa mesmo. Vamos aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é selecionar as faces que ele vai furar. Então vai ser essa face. Vocês vão dando um zoom aí. Lembra que você dá um zoom com a rodinha do mouse, né? Essa face. A gente selecionou todas as faces, mas percebam que ele está dando profundidade aí. Aqui, ó, profundidade, que ele mesmo gerou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, a gente está vendo que tem 4 itens. Eu vou selecionar todos os itens. Para selecionar todos, eu vou clicar com Shift no primeiro e no último, segurando o Shift e pronto. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o que ele está fazendo. Ele está fazendo essa marcação. Então, eu vou clicar aqui a partir da geometria e colocar definido pelo usuário. Vai ver que ele abriu o cadeadinho, ou seja, antes ele estava fazendo aí pela geometria e agora é eu que vou fazer. Eu vou dar uma profundidade de 0.5. Dou um tab para ele atualizar e eu estou fazendo essa marcação aqui, que é como se fosse um guia para minha furação, para minha próxima etapa. Eu vou dar um OK. O ciclo mesmo de perfurar, ciclo de máquina, OK. Eu posso mexer um pouquinho no avanço. Vou dar um avanço aí menor, de 10. E avanço por dentro de 0.1. Aqui, se eu clicar em calcular ele, vocês vão ver que ele vai dar os parâmetros aí, a taxa de avanço e a velocidade de rotação, né? O N. Então, eu vou dar um OK. Pronto. Lembra que eu tenho que dar um gerar caminho de ferramenta. E pronto, ele gerou. É isso que eu queria fazer. Ele gerou, porque eu cliquei nos furos, ele gerou nessa ordem, né? Ele também pega o menor caminho. Vamos lá para a próxima. Agora vamos realmente fazer a furação. Eu esqueci um detalhe muito importante. Eu modifiquei a geometria da peça só para a gente... porque na verdade isso é preso só para um lado e pelo outro. Só quando eu for fazer a furação, ele não interferir na peça de baixo, não dá problema, tá? Então eu abri um buraco só para a fixação da peça ser um pouquinho diferente, né? Eu fui modificando aí à medida que isso foi acontecendo. Então eu vou criar uma nova ferramenta. Percebam, tem uma coisa importante aqui. Lembra que eu falei aqui onde criar a ferramenta, eu podia ter criado um magazine, né? Aqui, um carrier.
E aí eu poderia ter colocado todas essas ferramentas dentro desse carrier, né? Mas sem problema. Então eu estou fazendo aqui um furo mesmo, agora eu vou fazer um standard. Esse std é de standard. Vou dar o meu nome de standard broca. Tá, então a minha broca padrão. Dá um OK. Ele gerou, a gente vai poder modificar a geometria, então o diâmetro é 3. Eu vou deixar esses ângulos aqui que o próprio software está me dando. O comprimento eu vou diminuir um pouquinho, para a gente poder visualizar. E aqui eu vou colocar uma haste só para poder modificar a visualização das ferramentas. Então essa minha broca, ela tem aquela haste. Vou aqui clicar em criar operação e eu vou clicar em perfuração. Então eu vou dar o nome de furação. Furação. Ok, bloco Drill Method aqui é esse mesmo, ok. Mesma coisa, vou clicar em especificar a geometria de recurso, vou clicar aí nos meus furos. Clica no furo, nesse outro furo, nesse outro furo e nesse outro furo. Vocês vão ver aqui agora, ele me deu aqui um limite de profundidade e ele colocou através. Então ele entendeu que eu quis fazer o furo através de toda a geometria. Isso é muito bom, né? Foi muito bom aí que o software já entendeu isso. Então eu vou dar um OK. Eu vou também modificar um pouquinho dos avanços. A gente já viu um pouquinho disso, né? Então vocês sabem como calcular. Eu estou colocando alguns aqui, mas eu vou dar um calcular. Ele calculou aqui meus parâmetros, né? Minha velocidade de avanço e minha rotação. Então eu vou dar um OK. E aí eu vou dar aqui eu também poderia, deixa eu dar um editar. Eu estou sempre clicando aqui em cima, né, em gerar caminho de ferramenta, mas eu poderia clicar aqui também, vocês vão ver que é o mesmo símbolo. Então eu vou clicar aqui também, só para ficar diferente. Pronto, eu já gerei, ele não ficou com o proibidozinho, né, o símbolozinho de erro, ele já gerou a minha furação. Para a gente ver se a gente fez tudo certo, eu vou clicar aqui a gente consegue visualizar as ferramentas, né, e eu vou dar um reproduzir aí. Vocês podem modificar a velocidade, então vou colocar para visualizar de novo. E vocês podem modificar essa velocidade. E aí o próximo. A gente consegue ver isso. Vou colocar para reproduzir de novo. Não, a gente está no lugar errado, na broca errada. Pronto, ó. Vocês conseguem ver que ele passa. E não está interferindo, né? Então essa operação aqui, ela está bem definida. Aqui ele também, ele consegue, ele mostra pra gente algumas presets, né? A gente poderia utilizar isso aqui também, né? Prever operações, tá vendo? Ele prevê que a gente vai fazer uma operação de cavidade, que é o que a gente vai fazer mesmo. A gente fez a operação de faceamento, depois a cavidade. Ele prevê também que a gente fosse fazer perfuração pontual e uma perfuração, que foi o que eu fiz, né? E depois ele estava prevendo exatamente. Engraçado, ele está prevendo exatamente o que a gente vai fazer mesmo. Essa operação que a gente fez, essas duas aqui a gente já fez. A gente vai fazer agora uma de cavidade e uma de perfil. Então, vamos lá, né? Então, eu vou aproveitar, eu ia gerar a ferramenta, mas vou aproveitar que ele me sugeriu essa fresagem por causa de cavidade aqui. E eu vou clicar nela. Mas antes eu tenho que criar a ferramenta primeiro. Então eu vou clicar em criar a ferramenta e eu vou criar a broca. A fresa de cavidade 1 aí. Então agora eu vou definir a geometria da ferramenta. O meu diâmetro vai ser 8. E o resto aí a gente pode diminuir um pouquinho o comprimento também. Então vou voltar aqui, ele está dando que o parâmetro é inválido, vou deixar em 70 e vou dar um OK. Então essa é a minha fresa que eu vou poder usar. E aí para criar a operação, né, eu posso pegar essa operação aqui, vocês vão ver que é a que a gente vai fazer, mas já que ele sugeriu, eu vou pegar essa operação aqui.
tá bom? Fresa de policavidade, que é a mesma coisa que eu pegasse por ali, tá, gente? Eu vou clicar em selecionar o piso da área de corte, que vai ser essa parte inferior, e vou dar OK. Aqui, padrão de recorte é seguir periferia, que é o contorno da peça, e vou dar gerar aqui o caminho, então OK. E aí percebam o que ele vai fazer, né? Ó, então eu vou dar a gente vai visualizar aí o que essa operação vai fazer. Eu dei o nome de pocketing, deixa eu só editar. Deixa pocketing mesmo, é que eu queria... pocketing é para fazer a cavidade, né? Então eu vou dar um reproduzir aí para vocês visualizarem o que a ferramenta está fazendo. Então ela está aproximando, estão vendo? Ó? E ela aproxima já, porque ela já está usinando. Então ela está usinando e aos poucos. Lembra que essa espessura de profundidade não é pequena. Então o que ele está fazendo? Ele está indo e voltando. Deixa eu dar uma pausa aqui. Primeiro ele fez esse movimento em espiral. E agora ele está indo e voltando, abrindo um rasgo. E agora ele vai começar a alargar esse rasgo. Então ele está fazendo esse movimento. Percebam que como ele sabe aí como é a nossa parede, ele não vai estragar, digamos assim, a nossa peça, né? Ele não vai perfurar as paredes. Você vai ver que ele vai passar rente, ó. Mas o que eu quero mostrar é quando ele faz essa curva. Essa curva aqui tem 2 de raio. Então a gente não consegue fazer essa operação agora. Então percebem que ele deixa uma rebarba. O que a gente vai fazer agora, a gente vai gerar uma nova ferramenta. E aí essa ferramenta, que vai ser uma fresa da cavidade 2, vou colocar assim, né? Em que eu vou fazer esses contornos aí. Então esse meu diâmetro aí vai ser 2. Eu posso diminuir aqui o comprimento para uns 50. Vou colocar uma haste para diferenciar. Tá grandona essa haste aí, mas não. E é essa operação que eu vou fazer, né? Fresar parede de perfil com piso 2D. Mas vamos agora, eu peguei a outra por aqui, eu vou pegar em criar operação, para vocês verem. Então vai ser essa daqui. Parede de perfil com piso 2D. Então eu posso modificar agora o nome da outra, ele deu esse nome de pocketing, né? E aí eu vou falar perfilagem. Ok. Eu vou clicar agora e agora eu vou selecionar as paredes. Então eu vou ter que selecionar toda a parede aí, todas as faces. Lembra que eu estou girando com o botão, clicando e segurando o botão de rolagem do mouse, a rodinha do mouse. Então, clicando nisso eu consigo rolar. Dá um OK. E eu vou dar um OK aqui também. Então vocês vão ver que ele vai gerar... tá. Tem que clicar em gerar o caminho da ferramenta, que eu não tinha clicado ali embaixo. E ele vai gerar a nossa operação. Então aí, para a nossa operação, eu vou dar um OK. Reproduzir. Perfil que ele está fazendo aí o que a gente precisa. Como a nossa operação anterior já conseguiu fazer isso daqui, ele só está fazendo só os cantos, tá vendo? Então ele vai lá, faz o canto e volta. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Agora. Eu vou dar um pausar aqui, né? Encerrar. E eu vou modificar essa ferramenta aqui. Eu vou editar essa fresa para ela ter um diâmetro de 10. Eu vou dar um OK. E agora, estão vendo que agora as operações elas foram prejudicadas, né? Então, aquela operação que eu tinha, ela não vai ser a mesma. Então, eu vou deixar as mesmas estratégias e vou só regerar o caminho da ferramenta. Vou dar um OK. Vocês vão ver que vai modificar
o que a ferramenta vai fazer. Então eu vou dar um reproduzir aqui nessa ferramenta, nessa aqui, para vocês perceberem o que ela vai fazer. Ó, ela continua vindo aí pelo centro, indo e voltando. Aí ela vai e volta, fazendo a cavidade. Volta. Ela vai voltar aqui pro meio e começar a usinar em volta, fazendo um perfil tipo em espiral, certo? Deixa eu dar uma acelerada. Então, ó, percebam que ela não usina aí nos cantos. Ok. Então eu vou dar uma pausa e agora eu vou regerar esse meu perfil, essa minha aqui. Fazendo isso, deixa eu só conferir o diâmetro aqui. O raio é 2. Então, deixa eu voltar aqui e modificar a minha ferramenta para 3. Deixa eu ver se ele vai fazer o que eu quero. Vou dar regerar aí o caminho. Ele continua fazendo mais ou menos a mesma coisa mesmo. Certo. Deixa eu modificar. Eu quero fazer uma coisa bem específica. Eu quero que ele modifique bastante o caminho que ele vai fazer. 10. Tá ok. Deixa eu modificar aqui agora para 4. Porque o diâmetro, o máximo que ele pode ter é 4, né? Porque senão ele não consegue reproduzir. Tá. Ele ainda tá... Não. Eu queria... Porque se eu deixar muito... O que eu quero fazer aqui... Deixa eu até explicar o que eu tô querendo fazer, né? Eu tô querendo modificar a operação que ele vai fazer. Eu tô querendo... deixar com mais material. E aí eu vou gerar aqui. Pronto, gerou. E agora eu vou regerar. E aí, deixando com mais material, ele não vai poder entrar e fazer o contorno do mesmo jeito. Ele vai ter que entrar de uma outra forma. Mas ele ainda está conseguindo fazer certinho. Não tem problema não. Outra vez que eu fiz isso, ele fez a fresa entrar com um ângulo. E ela ia indo fazendo a operação um pouquinho mais devagar. Mas deixa eu voltar então para os parâmetros originais, que eram aqui de 10, mais ou menos, né? Dá um OK. E aqui de 2. Vou dar um regerar os caminhos. Aqui também. E aí agora a gente pode clicar aqui em Generic Machine, né, em usinagem genérica, e dar um reproduzir. E a gente vai ver tudo que a peça vai sofrer, né? Então a primeira parte de perfilagem com uma broca maior, com uma ferramenta maior. Depois ele vai para a parte de fazer o guia dos furos. Depois ele vai fazer aí a furação mesmo. E depois ele vem fazendo a parte da cavidade.
ele vai mostrando pra gente os deslocamentos, né? Se vocês perceberam que ele fica mostrando se desloca só em Y, só em Z, né? Pronto, essa é a nossa operação completa. Então a gente conseguiu, a partir da nossa peça original, a gente lembra que a gente tinha definido aquele bloco, né? Eu só tirei a visualização, mas a gente definiu um bloco ao redor e a gente conseguiu retirar todo aquele material, tá bom? Então uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem diversos parâmetros aqui de usinagem, né? E eu quis mostrar uma operação completa e para a aula não ficar extremamente longa. Mas aqui o que a gente vai mexer um pouquinho mais também é nesses parâmetros aqui que a gente já aprendeu a calcular, nessa parte de avanço. E depois também fazer uma operação de torneamento, né? Mas aí para essa aula é mais ou menos isso. Quero saber também como vocês vão... quem nunca mexeu com CAD, se vai conseguir reproduzir isso aqui que eu estou fazendo, né? Porque tem alguns conceitos aqui de visualização, por exemplo, essa parte de girar a peça, que vem direto de CAD, né? Mas o resto é isso. Aí você pode dar um salvar, ele salva nesse formato PRT, eu já tinha salvado, né? Então eu dei esse nome de montagem, ele pegou o nome da peça, na verdade, e esse PRT, que é essa parte aí de a parte de manufatura. Mas é essa a nossa operação, tá bom? Então é isso, gente. Boa peça aí pra vocês.